Medo e sucesso não se misturam. Estou aqui tomando um cafezinho diretamente da Itália. Se você quer mais conteúdos como esses que eu venho postando aqui de vida real, já se inscreve no canal para mais. Nesse vídeo aqui a gente vai falar, quero abrir um pouquinho meu coração para falar um pouquinho mais sobre medo, sobre sucesso, a minha experiência com medo e sucesso. E vou compartilhar algumas experiências morando fora do Brasil também, como é que tem sido a minha rotina, beleza? Antes de mais nada, eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que você tem feito para quebrar os seus medos, para passar por cima dos seus medos? Sinto em te dizer, se você não tem feito nada para passar por cima dos seus medos, eles vão passar por cima de você, mano. Essa é a realidade. E eu falo isso com convicção porque eu saí de garçom e auxiliar de limpeza no Brasil, em São Paulo, para um jovem que mudou de vida através da internet. Já movimentei alguns milhões de reais no mercado digital e eu falo para você, isso só foi possível a partir do momento que eu comecei a quebrar alguns medos que eu tinha. Sou um cara hoje que não tenho medo? Não. Continuo tendo alguns medos, mas eu quebro todo santo dia algum medo. Me desafio todo santo dia para fazer alguma coisa nova. E é exatamente sobre isso que eu quero trocar essa ideia com vocês. O resultado que eu tenho hoje, ele é fruto de algumas decisões que eu tomei no passado, de passar por cima desses medos, de me desafiar mais. Eu quero falar um pouquinho sobre esses desafios. Você tem medo de altura? Você tem medo de falar em público? Você tem medo de ligar uma câmera e falar em público? Aqui, assim como eu estou fazendo, estou no meio de um café aqui, Antonella. A gente está tomando um cafezinho. Alguém mais viciado em café, eu sou viciado em café, não tem como. Um dos meus hobbies hoje é sentar e tomar um belo de um café. E conhecer cafeterias novas também. Quais são os seus medos? O que te paralisa, mano? Você precisa ter isso muito claro. Pô, tenho medo de saltar, tenho medo de altura. Como que eu posso quebrar isso? Saltando de paraquedas. Ou fazendo outra coisa, né, que te coloque nesse risco de altura. Tenho medo de falar em público. O que eu posso fazer para quebrar esse medo? Fazer uma palestra, falar em público, começar aos poucos. Tenho medo dessa exposição. Comece a gravar vídeo. Comece a fazer. Presta atenção no que eu vou falar. Eu garanto que se você começar a se expor, você vai chegar num resultado jamais visto. Eu liguei essa câmera agora e aqui tá falando pra você um cara que não é perfeito, mano. Um cara que erra todo dia. Só que eu tô disposto a me desafiar todo dia pra chegar num resultado que eu nunca cheguei. Porque eu entendi que os meus maiores sonhos, a vida dos sonhos que eu tanto quero, que eu tanto imagino, ela mora depois dos meus medos. Seja o medo de falar em público, seja o medo de altura, não importa. Você precisa ter clareza nesses medos e começar a quebrar medo por medo. E aí, lembrando um pouco de alguns desafios que eu passei, que eu decidi me desafiar, há 3 anos atrás, um deles foi saltar de paraquedas. Depois de alguns estudos, eu vi que pessoas que têm medo de altura, isso é um estudo, não lembro se é um estudo norte-americano, enfim, comprovava que pessoas que têm medo de altura têm medo de coisas grandes, têm medo de arriscar, têm medo de, enfim. Dizia isso nesse estudo. Eu falei, cara, quer saber, vou saltar de paraquedas. Eu lembro que eu liguei pro meu irmão nesse dia, eu tava trabalhando no escritório. E eu falei, mano, é o seguinte, eu acabei de marcar pra gente saltar de paraquedas. Daqui 2 dias
8 horas da manhã, passei o local e tal. Bora. Eu tinha já marcado, né? Ele falou, bora. E aí, mesmo que ele falasse que não ia, eu já tinha marcado. Então, eu tô contando essa experiência porque foi uma experiência muito boa que me fez quebrar um medo que eu tinha. Talvez você também tenha medo de altura. Nesse dia, eu marquei para saltar de paraquedas, fui lá, saltei. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E quando eu desci do avião, cheguei na terra, voltei pro solo, eu falei comigo, cara, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, isso aqui não é um bicho papão. Eu posso fazer isso, eu posso me desafiar e dá certo. Eu vou conseguir tirar um proveito desse desafio, desse medinho, né? E foi o que eu fiz. Depois de ter passado por esse desafio, eu entendi que, cara, a gente pode todas as coisas, mano. A única autoridade, a única força maior que pode te parar é Deus. A palavra fala em Gênesis 1:26 que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mano, olha o poder disso. Eu e você, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Quem pode parar a gente? Quando você entende que você é imagem e semelhança, você vai parar de ficar sendo um covarde, arregando para os seus medos. E é por isso o título desse vídeo aqui. Sucesso e medo não se misturam. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa passar por cima dos seus medos. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida, ser um empresário de sucesso e ficar sempre tendo medo. Eu não conheço um empresário de sucesso, uma pessoa bem-sucedida na sua área, seja lá qual área for, se for um jogador de futebol, se for um empresário, não importa. Eu não conheço uma pessoa que é medrosa e teve sucesso. Agora eu conheço pessoas que têm muito sucesso e elas decidem todo dia passar por cima dos seus medos. Eu tô te contando isso porque comigo no meu dia a dia também foi assim, mano. Também é assim. Eu tinha medo de falar em público. Quando eu me mudei para Alphaville, em São Paulo, fiquei quase um ano lá. Eu acessei um ambiente que me forçou a fazer coisas, me forçou a crescer. E uma dessas coisas foi me desafiar a falar em público, que é algo que eu nunca imaginei, sempre tive essa trava, né, de falar em público. Dito e feito, eu recebi uma proposta, recebi um convite para fazer uma palestra sobre o mercado sobre o meu mercado, né, que é a internet, mercado de afiliados e tal, mercado que mudou a minha vida. Recebi esse convite e eu não pensei duas vezes. Quando eu recebi, eu falei, tô dentro. Me fala dia e horário que eu vou palestrar e vou quebrar tudo. Eu preparei, eu ensaiei essa palestra. Eu lembro que no dia foi tão lindo, mano. Foi tão lindo nesse dia, porque eu fiz um ensaio mental absurdo. Não sei se você já escutou falar sobre ensaio mental, mas eu ensaiei mentalmente eu dando essa palestra. Eu ensaiei mentalmente, eu subindo no palco, eu ensinando, as pessoas aplaudindo, e foi isso que aconteceu. É muito louco, né? O poder da mente. A gente cria um cenário e esse cenário acontece, porque você está declarando. Isso é muito forte. Então fica aqui uma reflexão para a gente fechar esse vídeo. Quais são os seus medos? Lista esses medos, esses desafios. E mais do que isso, o que você tem feito para passar por cima desses desafios, né? Lista cada um deles e começa a se desafiar. Se é saltar de paraquedas para quebrar um medo de altura, vai lá e faz. Se é falar em público, vai lá e faz. Se é ligar uma câmera e falar em público, vai lá e faz. Fazer uma live, gravar vídeo, vai lá e faz. Porque é fazendo que você entende que é possível. E você vai quebrando esses medos, esses bloqueios. E aí depois que você realiza, você começa a chegar num resultado que você nunca imaginou. É isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, que
sucesso e medo não se misturam. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida e ficar com medinho das coisas. Você precisa ir pra cima, você precisa fazer acontecer independente dos seus medos. Eu poderia falar aqui, ó, vou dar um exemplo, eu tô no meio de uma cafeteria, tem pessoas do lado. Eu poderia falar, não vou gravar não, mas eu tô gravando aqui, ó. Não tô nem aí com o que vão falar, porque mais importante pra mim é passar esse conteúdo pra frente, é passar esse aprendizado pra frente, do que ficar com medinho do que vão falar de mim. E é justamente esse tipo de atitude que me fez ser um milionário na internet, fazer meu primeiro milhão na internet nos 2 primeiros anos que eu comecei no digital. Eu já estou há 8 anos trabalhando com internet. Enfim, é exatamente essa atitude de arriscar, de fazer mesmo com medo, que me fez mudar de vida. Inclusive, hoje, 24 horas por dia, eu faço dinheiro no mercado sensacional que se chama TikTok Shop. A gente lançou esse projeto que é o Wi-Fi Club, aplicativo número 1 do Brasil focado em TikTok Shop. Deixei aqui mais informações na descrição do vídeo, você pode acessar e quem sabe se tornar um membro do Wi-Fi Club para viver toda essa liberdade. Hoje eu moro na Itália, vivo essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar e isso é incrível e linka totalmente, conecta totalmente com o tema desse vídeo, que é você estar disposto a passar por cima dos seus medos. Se eu tivesse medinho de arriscar, eu não estaria aqui na Itália hoje. Se eu tivesse medinho de fazer, de palestrar, de gravar, de fazer uma live, eu não estaria vivendo 1% do que eu vivo hoje. Então eu tô aqui como prova viva falando pra você, mano, vale a pena você se arriscar, vale a pena você passar por cima dos seus medos. Vai lá, faz acontecer, faz história, a vida é só uma. Faz acontecer e Deus vai te honrar, mano. Eu aprendi com o tempo, nesses últimos meses inclusive, que Deus, ele recompensa as pessoas que se expõem. Então se você tem medo, se você é uma pessoa que quer ficar na sua, que não se expõe, tá tudo bem. Mas saiba que Deus, ele vai exaltar sempre aquele cara que está disposto a fazer, a se arriscar, a se expor. Então, meu convite para você é: se exponha, mano. Se exponha. Vale a pena. Você vai viver uma vida que você nunca imaginou viver. Se você curtiu esse vídeo, essa reflexão aqui de vida real, sem corte, sem nada, se inscreve no canal, compartilha com 2 pessoas e deixa seu comentário o que você gostaria de ver por aqui nos próximos conteúdos, beleza? É isso aí, Real Life, Deus abençoe, tamo junto.